torcida do Fogão, estamos aqui a mais um breve comentário da partida do Botafogo pelo Campeonato Carioca, né? Taça Guanabara 2026. Botafogo 2, Bangu 0. Jogo do Newton Santos. O Botafogo fez algumas modificações para poder tanto encaixar alguns jogadores que tiveram boa apresentação na entrada na outra partida, como preservar alguns jogadores. Dentro do esquema do nosso técnico, né? E então ele deu uma mesclada ali. Então, o Neto iniciou, fez uma boa partida. E eu posso falar, o Botafogo fez uma grande exibição. Independente das políticas e politicagens que está havendo no clube, foi o que eu falei no vídeo anterior, nós temos que dar parabéns a esses jogadores que estão ali, né? Inclusive ao nosso zagueirão. E vamos dizer assim, está mais presente ao estádio, né? Achei pequeno ainda a presença do torcedor botafoguense, mesmo tendo as manifestações lá, mas isso é outro assunto. Botafogo em campo. Muitos, né, dentro das outras análises, né, das outras lives que teve aí da mídia botafoguense, muitos ficaram assim, mais ou menos, porque é Bangu. Bom, gente, tem que entender como está armado, como está desempenhando. Basta vocês lembrarem, ano passado, o Botafogo no Campeonato Carioca com o seu time titular. Tá? Nós não chegamos nem para a Copa Rio. O início ruim dos garotos e depois o titular não conseguiu reverter. O time principal. Então, os garotos, esse ano, mostram a evolução e o time titular que nós temos, é aquilo que nós temos ali. Já tem um ou outro jogador que está esperando o transferban sair para poder ser inscrito. E estão jogando muito bem, se adaptaram bem ao esquema. Tirando o susto no início da partida do jogo anterior, né? O Barbosa hoje ficou fora, né, dessa partida, mas o Marçal deu conta. O Newton está jogando pra caramba, tá? Tem pessoas que não gostam dele, mas ele está jogando muito, se adaptou muito bem ao esquema. O Ponte também, ali, fazendo defesa, não vamos nem falar zagueiro, porque nesse esquema não é zagueiro, é defensor. Eles fazendo a linha de 3 está muito bem. Com isso, o Newton deu segurança para que os dois volantes joguem. O Alan jogou muito a partida, jogou muito nessa partida, jogou demais. O Danilo, não precisa falar, gasta, né? Gasta ali. Lançamentos, inversões, e o Alan também. E os dois laterais que estão jogando agora como ala, né? Que eles estão usando esse termo, muito bem, né? Tivemos o menino improvisado ali na esquerda e tivemos o Vitinho. O Vitinho tem que ser muito bem trabalhado, né? Porque ele continua errando, melhorou. Tá? Pelo menos a bola dele está chegando mais próximo dos cruzamentos, né? Ele está fazendo muito bem ali o overlap, está se entregando bem, passando bem a bola, só que na hora de decidir a jogada ainda está isolando bola e cruzamentos ainda ele ainda está. Mas melhorou aí uns 30% dos cruzamentos que ele fazia no passado. Tá? Pelo menos a bola está chegando na área, os defensores estão tirando, passando um pouquinho só. E ali, o ataque, meio campo ali, né, que é tudo misturado ali. O Cabral está bem, só está um pouco ansioso para fazer o gol, mas está jogando muito bem, se posicionando bem. O goleiro também pegou uma bola dele, né, no contrapé, que merece aplauso o goleiro do Bangu, né? Mas ele se movimentando bem. Vai fazer o golzinho dele e vai tirar
a ziquezira de cima dele. Montoro dispensa, né? Comentário. E o Sanches, gente, tá tomando conta do time. Ele podia ficar fora. Né? Fez um gol de falta. O primeiro tempo foi o primeiro tempo que bombardeamos, dominamos, só faltou o gol. Né? Seguramos bem o Bangu. O Neto só fez uma defesa no jogo todo. Assim, perigosa, né? E no segundo tempo entramos, mesmo ritmo, mesma pegada. Teve o gol do Sanches na falta muito bem batida. O pessoal muito tentando tirar o mérito falando da barreira, mas o jeito que ele bateu, a barreira errou, porque ele bateu muito bem e percebeu bastante como seria ali a movimentação. Depois o Telles entrou bem. É assim mesmo, tem que descansar e entrar, porque ele é um jogador muito importante. Né? O Alan saiu, entrou mais jogadores ali, ele foi botando o pessoal todo que podia. O Barbosa entrou, deu aquela descansada ali nos jogadores ali. E o Botafogo foi, o Arthur entrou bem, né? O Barreira entrou bem, todos entraram bem, jogaram de acordo, mantiveram o nível. Porque antes, ano passado, por exemplo, os jogadores estavam até razoável jogando, quando se trocava era um desastre. Hoje não. O Matheus Martins bem, está faltando aí fazer o golzinho dele também para pegar confiança, mas levou muito perigo. Isso faz com que tenhamos esperança, sim. O elenco do Botafogo não é grande. Até a garotada da base, tem os que já estão ali, que vão ser inscritos, se transferir vai acabar. Isso talvez seja tema para um próximo vídeo que eu vou fazer. E tem muito fake, muita coisa, não estou querendo entrar no assunto ainda. Estou esperando sair os resultados para a gente poder fazer uma análise. E vamos ver aí como é que fica. Acho que o Neto vai assumir a posição. Talvez revezando aí um pouco por causa do excesso de jogos. O Botafogo começou bem. Não, já vi muita gente, já pode poupar para o jogo contra o Fluminense, porque tem que poupar nada, tem que dar ritmo a esse time. Quer poupar? Joga meio tempo, vai lá, bota o outro jogador no outro tempo. Agora não pode perder é a característica, o entrosamento, que falta início de temporada. E eles estão se entrosando, estão jogando bem, entenderam bem o esquema do técnico. E é um técnico que sabe fazer a leitura de jogo. Ele, quando muda, coloca ali. Vai errar? Vai, uma vez vai errar, todo mundo erra. Vai ter dia que o time não vai jogar bem porque o dia que o jogador dá tudo errado, o dia que o jogador... Isso tudo acontece. Né? O Palmeiras levou de 4 aí do Novo Horizontino. Ninguém esperava. Isso acontece. Mas é manter o nível, o esquema, a ideia. Quando troca o jogador, não muda, mantém o ritmo. O Bangu depois partiu para dentro, mas seguramos bem ali aquele sufoco e continuamos na marcação alta. E isso é muito importante, eu vi dentro do esquema dele, que o jogador que perde a bola, ele corre logo para retomar a bola. Claro que com um jogo, uma partida, num time mais experiente ou de nível maior, vai ser muito equilibrado isso. Mas a gente vê que funciona e que não é mais aquele jogador apático que estava, tanto fisicamente como taticamente, do ano passado. E tem jogadores que vão crescer bastante ali. O Montoro, o Sanches, né? Sem sombra de dúvida. E os que estão chegando aí, tem um zagueiro para entrar, tem mais dois atacantes, tem um volante do meio do Fluminense, né? Que o Savarino já foi. Então, deu esperanças, porque eles estão comprometidos, estão muito comprometidos. E se adaptaram, gostaram do técnico e do esquema. Isso é importante. E algumas frieiras também saíram, né, gente? Olha, eu não gosto de falar jogador que saiu e meter mal, não, mas tem jogador que a gente sabia que fazia muito corpo mole, muita coisa, não estava satisfeito com algumas coisas, né? E eu estou sentindo que esse grupo está disposto a fazer esse rodízio, a fazer o esquema. Ontem o comentarista lá botou um venenozinho, porque o Montoro
não queria ter saído, falou nada, ele foi lá, tomou o banho dele, se adiantou e voltou. O pessoal acha, porque mesmo que ele tivesse sentido alguma coisa, ele não fez nenhum ato para isso. É porque o Botafogo sempre foi e sempre dará medo aos adversários. E eles tentam diminuir demais. Que isso é característica nossa, história nossa. E ontem a partida foi uma partida excelente. Só tem que uns ajustes outro de entrosamento. Por isso que eu falei, porque tem que poupar o jogador. Não, tem que poupar jogador nenhum. Contra o Fluminense, vamos jogar contra o Cruzeiro, que também o time está se armando. Já é um teste mais. Também se houver um resultado negativo lá, não vamos jogar com a galinha morta. Estamos nos preparando também. E contra o Fluminense, vai poupar o jogador, bota no banco, entra no segundo tempo. Ou entra primeiro para sair do segundo, entra no segundo, depois do primeiro descansando para dar entrosamento. Tem que ser assim. O grupo é pequeno, por enquanto. Então, muito bom. Merecia ter mais torcedores para dar mais apoio a aqueles jogadores. E acredito que a torcida do Botafogo agora vai despertar. Esquece os problemas políticos, temos que esquecer isso. Não podemos ficar presos. Tem que protestar, tem que fazer tudo, mas não pode levar isso para os jogadores. Porque eles estão fazendo o máximo para honrar a camisa e os seus torcedores. Mostrou isso ontem na primeira partida e os garotos também. Tá bom? Então, tá de parabéns o Botafogo, tá de parabéns o time, tá de parabéns o técnico, tá? Que muito foi criticado por causa da última passagem dele, que foi lá na Inter de Milão, mas nós sabemos que é problema interno. E ele, mesmo com os problemas internos, ele está conseguindo trabalhar, botar sua filosofia e está segurando ali o leme do barco, esperando a calmaria. Perfeito? Então isso foi o que eu vi. Botafogo 2-0 no Bangu. 2 gols de bola parada, porém não diz o que foi o bombardeio, né, que o Botafogo deu no Bangu, e as grandes defesas do seu goleiro do adversário, que segurou uma goleada. Bom, então, gente, até o próximo jogo, que já é do Campeonato Brasileiro, é em outra playlist minha. Botafogo Cruzeiro e retornando ao Campeonato Carioca contra o Fluminense no outro domingo. Então, saudações botafoguenses, como dizia João Saldanha. Até o próximo vídeo.